aquela performance da Nai. Seja bem-vinda, Nai. Enquanto isso, você vai falando, você pode até narrar como é que foi. Agora o Trends News vai bombar. Agora eu tenho certeza que ele vai chegar até a China mais rápido do que a nossa missão. E Nai, quando a gente fala de brincadeiras à parte, a Paty falou aqui que não achou. Que pena, né? Que pena. Mas E, olha só. quando a gente fala de China, a gente fala muito de questões de sustentabilidade, né? É um tema que você trata bem, talvez você tenha algum insight para trazer, né? Com certeza, com certeza. Mas antes disso, só relembrar aqui que como nossos trenders aqui já estão lembrando nos comentários que o Gui, nosso querido Gui, está indo agora para a China, né? Exatamente, fazer uma missão educacional. Então, acho que vai ser incrível quando ele voltar a compartilhar tudo que ele consumiu aqui, consumiu lá aqui, né? Vai ser demais. Então, se preparem aí para a volta do Gui. Aproveitem, já curtam, compartilhem esse episódio, façam chegar muito longe, façam chegar além da China. E aí, minha contribuição de hoje é bem leve, sabe? E aí, já que a gente está falando de China, antes de eu falar da minha contribuição leve, que tem a ver com sustentabilidade, sim, vou fazer uma homenagem aqui ao arquiteto e paisagista Kongjin Yu, né, que faleceu na semana passada. Quem não sabe, é o arquiteto que é o pai das cidades esponjas, né? E ele era apaixonado pelo Brasil e ele estava gravando um documentário. Eles estavam gravando aqui no Brasil um documentário sobre ele e ele faleceu junto com o pessoal da produção no Pantanal, que era um dos lugares que ele mais admirava, que ele falava que era um dos ecossistemas esponjas mais naturais que existiam no mundo. E então vamos fazer essa referência, né? E você vê ele. Depois eu fui ver sobre as cidades esponjas, né? Ele fala como que a natureza ensina a gente, né? Então, como os chineses também trazem esse lado de paciência, perseverança, né? E deixar a natureza também agir de uma maneira que nos ensine. E o Kongjin Yu fez exatamente isso em relação às cidades esponjas, olhando para mudanças climáticas, né? Então, vale a pena, quem não conhece, pesquisar um pouquinho aí do que ele fez. Mas a minha notícia não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver, né? Mas é algo algo diferente disso, um pouco diferente disso. Eu queria trazer aqui para vocês algo sobre sustentabilidade interseccional, que une a responsabilidade social com essas questões de mudanças climáticas e ainda com o que a geração Z cada vez mais exige no seu comportamento para que as marcas, né, e novos consumidores também exigem isso, não só a geração Z, para que as marcas repensem, né, algumas coisas. E aí a história começa em Roubaix, no norte da França, e lá tem uma marca de sapato que se chama Veja, que é famosa ali pela forma que ela conduz ali a sua produção. E ela inaugurou uma escola que se chama L'École de la Réparation. Nossa, tô falando chique aqui agora, hein? Mas não é uma escola qualquer, é uma escola que ela recebe 20 alunos, e esses 20 alunos recebem um salário mínimo para ter um treinamento de 10 meses. Para isso, e esses alunos são alunos que estão numa base social, né, de necessidade, tá? E aí esses alunos, eles recebem essas 1.400 horas de curso para se tornarem especialistas em reparos de calçados e tênis. Esse é um projeto em colaboração com um coletivo que se chama Anti-Fashion Project, e a ideia dele não é ser uma filantropia, é ser uma formação de mão de obra qualificada, até tendo em vista que esse tipo de reparo e outras profissões, o jovem, enfim, eles não querem mais esse tipo de coisa, né? E aqui eles trazem esse movimento. E aí
o mais impressionante é que tem 30 marcas de modas que já se juntaram nessa parceria. Então, ela não é uma ação isolada da marca Veja, né, dessa marca de tênis, mas desse segmento de moda. E esse programa, ele não é uma ação isolada, por quê? Porque lá na França já tem um movimento, já tem um programa que reembolsa os consumidores que consertam os seus próprios produtos, né? Então, tem uma tendência nesse sentido, né? E aí, essa tendência por trás disso é exatamente a mudança da visão, da responsabilidade, da nova responsabilidade social, né, das empresas, de não fazer mais uma campanha só por doação ou só por uma campanha bonita, né? Então, para criar realmente um sistema que gere valor no seu composto, né? Então, por exemplo, o insight dessa questão aí da Veja, criando essa escola, é que ao pagar para treinar, a empresa combate esse desemprego juvenil, dessas pessoas que não têm um acesso fácil, reduz o desperdício ambiental e ainda soluciona falta de mão de obra, né? Obviamente tem um lado aí de mão de obra especializada que a gente falou, tá? Então não é só uma ação de caridade, com uma mira aí obviamente é difícil, né, essa mira, mas ao fim do purpose washing, né? Então, falando aí dessa interseccional, né, de sustentabilidade, isso cada vez mais a gente vai ver o consumidor que não quer mais aquela promessa de empresas verdes, né? Que a empresa, se a empresa não fizer uma ação que realmente promova algo socialmente justo e que empodere as pessoas, né? Que traga essa mistura, esse mix, talvez isso não seja mais tão relevante, né? Então, precisa pensar a responsabilidade social sobre outro aspecto. E aí, para a gente aqui, como provocação, a gente pensar também que consertar algo pode ser não, é um ato de resistência, né? Porque é a escolha pela durabilidade de itens que a gente tem e em busca de um consumo um pouco mais consciente, né? Então, será que vocês estão consertando coisas aí nas casas de vocês e consumindo de marcas também que fazem isso? E aí eu trouxe outros exemplos aqui, como a Patagônia, né, que já faz isso há algum tempo. Ela tem um programa Warm Year, que é um programa que eles oferecem de reparo gratuito de baixo custo para as peças que eles vendem, antes de descartá-las. A Nude Jeans é uma marca sueca que também construiu sua reputação de marca com uma promessa de reparos gratuitos para sempre. Então, as lojas dessa marca de jeans, eles têm lojas de reparo, né, onde o cliente pode levar os seus jeans. E para quem não está nas cidades onde tem as lojas, eles mandam um kit reparo para o consumidor. E tem uma última marca aqui, que é a iFixit, que é uma plataforma que vende peças e ferramentas, só que o maior valor dela é a comunidade que ela gerou em torno dessa questão do reparo, né? Ela tem milhares de guias de reparos gratuitos para que as pessoas próprias possam reparar em casa coisas de forma fácil e barata, tá? Então, a provocação aqui e se em vez da gente procurar a próxima grande novidade, a maior inovação fosse consertar o que já existe. E aí, diga-se de passagem aqui, pode ser um produto, um processo ou, quem sabe, um problema social perto da gente. É isso aí, Renato.